que por encontremos o rangas de chamada, flor de flores, muito mais de praz, quando o dia é longo, seu nome é querido, para socorrer. Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Reforma Protestante. Vamos analisar os principais antecedentes que contribuíram para a eclosão do movimento reformista. Então, vamos lá. Da ciência renascentista para a religião. Vamos falar, então, agora de reforma. Pessoal, a reforma protestante, ela é o quinto ponto, o quinto componente que fecha a transição do feudalismo para o capitalismo. Relembrando com vocês, a transição feudal-capitalismo, a transição da relação servil para a relação assalariada, ela começa lá no século XI, na Baixa Idade Média, com o surgimento da burguesia, com o renascimento do comércio, com o renascimento das cidades. Entre os séculos XI até o século XVIII, nos 7 séculos que você tem entre o 11 e o 18, nos 700 anos, você tem um período de passagem, uma travessia, uma ponte, uma transição. Nem o feudalismo acaba do dia para a noite, e nem o capitalismo se afirma da noite para o dia. Entre o declínio do sistema feudal e a afirmação do sistema capitalista, entre o servo e o assalariado, pessoal, nós temos esses 700 anos de transição. E nesses 7 séculos de transição, de passagem de um sistema para outro, a burguesia testemunhou uma série de transformações, de mudanças, que alavancaram, que oxigenaram essa passagem, que empurraram essa passagem. A primeira grande transformação que colaborou para essa transição foi a transformação política. Tudo é política, pessoal. Política é que define a condução da humanidade, tá? Você tem que ser um bom político, tá? Em favor do bem comum, não é só em favor do seu umbigo, não, hein? Muito bem. Em favor da democracia, da tolerância, da liberdade, é isso aí, tá? Bom, então, a primeira transformação é política. A substituição das monarquias feudais de poder descentralizado pelas monarquias nacionais com poder centralizado. Com a centralização do poder, você vai instituir a segunda mudança. Com a centralização do poder, os monarcas da Idade Moderna tiveram mais autoridade. Governaram de forma despótica, o que não é legal, absolutistas, o que é pior ainda, mas conseguiram, com esse absolutismo, com essa autoridade hipertrofiada, ampliada, assegurar a imposição de impostos, impostos reais. Com a arrecadação desses impostos, eles captaram recursos. Com os recursos, eles promoveram a expansão marítima. Com a expansão marítima, que é a segunda transformação de ordem geográfica, você tem o cidadão europeu descobrindo que o planeta não é plano, que o planeta é redondo, e que nesse planeta redondo havia novos povos, novas terras, novas fontes de riquezas. Então vamos conquistar. E aí vem a ganância do europeu. Aí você se torna dono do planeta, traficando os africanos, escravizando os africanos, escravizando os índios da América. Você se torna ganancioso, egoísta, tudo em nome do capital. Então você vai enriquecendo a Europa, mas à custa do sangue dos povos da África, do sangue dos povos americanos. Você, Europa, se torna dona do planeta, centro político, militar, cultural do mundo, eurocentrismo. Então você tem duas transformações, a política, que é a centralidade do poder, né, e a expansão marítima, que permite à Europa colonizar o planeta. Muito bem. E nessa colonização, você desenvolve o terceiro componente, que é o mercantilismo.
a economia de mercado. Você está cada vez mais avarento, cada vez mais sedento pelo lucro. Então, o lucro que você conseguiu ao traficar escravos, ao explorar os índios, nessa política mercantilista, você fortalece a economia dessas monarquias nacionais absolutistas. A economia feudal foi substituída pela economia de mercado, economia de compra e venda, objetivando a obtenção de lucro. Então, a Europa sai da crise do feudalismo através de um novo monarca com poder absoluto, que patrocinou a expansão marítima, que explorou colônias, escravizou negros da África, escravizou índios da América. Que se dane a ética, que se dane a liberdade desses povos. Eu quero tirar a Europa da crise. E tirou, mas à custa do sangue dos povos da África e da América. Bom, você tem, perpassando essas mudanças, o Renascimento, que foi legal. O Renascimento é um componente saudável dessa transição. Né? A necessidade do equilíbrio entre a fé e a razão, isso é muito bacana. A harmonia entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano. Até aí tudo bem. Essa leitura racionalista faltava ao cidadão europeu. Nem tanto sol, nem tanto mar. Ou seja, nem só de fé eu vou viver também de razão. Os dois, fé com razão, equilíbrio, harmonia, sensatez, né, pessoal? Muito bem. E, por fim, nós temos o quinto componente. Além das monarquias nacionais, além da expansão marítima, além do mercantilismo, além do renascimento, um quinto componente, que também colabora para a transição, que é a reforma. A reforma protestante, ela é um movimento religioso, mas apesar de ser religioso, ela traz consigo símbolos dessa mudança, ela ajuda a fazer a mudança, na medida em que um dos reformadores protestantes vai afirmar que a riqueza material representa a confirmação da graça de Deus. Bom, esse é o discurso de um dos reformistas, chamado João Calvino. Então, na medida que eu estou valorizando a riqueza material, eu estou contribuindo também para essa leitura da transição do feudalismo para o capitalismo. Muito bem, pessoal, quais são os antecedentes que colaboram para esse movimento? No movimento da reforma protestante, eu tenho componentes religiosos, com certeza, até porque o movimento é, em essência, religioso, mas eu tenho componentes culturais, eu tenho componentes sociais e eu tenho componentes políticos, que vão dar base para esse movimento que é, em essência, religioso. Bom, politicamente, nesse momento de transição feudal-capitalista, eu tenho a igreja sendo criticada pelas monarquias absolutistas. Essas novas monarquias com poder centralizado começaram a se inquietar com o poder da igreja. A igreja tinha muito poder porque ela tinha muitas terras. Mas como é que eu, monarca absolutista, posso ter a minha autoridade reconhecida dentro do meu estado, sabendo que dentro do meu estado, 1/3 das terras do meu estado estão nas mãos da igreja? Ah, não, alto lá, igreja, estou confiscando as suas terras. Então, nesse momento, existe um duelo. Nessa transição feudal capitalista, em algumas regiões da Europa, isso não acontece em todas, mas em alguns países, como Inglaterra, por exemplo, você tem sim uma rivalidade entre reis e papas, entre o poder do Estado e o poder da igreja, entre o oficial e o clerical. Bom, então, o Estado absolutista, ele deita os seus olhos cobiçosos sobre as terras da igreja. O Estado absolutista quer, sim, roubar as terras da igreja. Para fazer o que com essas terras? Vender. Para quê? Para ganhar mais dinheiro, para consolidar a economia e sair, de fato, da crise do século XIV. Então, eu tenho estados europeus que, nesse momento de crise
feudal, que vem desde o século XIV, alguns monarcas entenderam que poderiam solucionar parte da crise arrecadando mais impostos, tá? E arrecadando riquezas. Que tal confiscarmos as terras da igreja em nome do Estado? É o que o Henrique VIII na Inglaterra vai fazer. Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Cristã Católica, vai criar uma nova igreja chamada Igreja Cristã Anglicana, vai se casar mais 5 vezes, Henrique VIII e suas 6 esposas, e vai, ao confiscar as terras da igreja, ele vai vender para arrecadar recursos e manter os cofres do Estado cheios de recursos. Então, essa é uma prática que é comum nesse momento, a depender do rei, a depender do Estado. Tem rei, tem Estado absolutista roubando terras da igreja para negociar essas terras e arrecadar recursos. Outra referência política também que incomoda os reis absolutistas é a cobrança do dízimo. O dízimo é um imposto criado na Idade Média que recai sobre os cristãos. Os cristãos tinham que pagar 10% dos seus recursos para a igreja. É o dízimo. Só que esses estados absolutistas, recém-criados nesse momento, falam, olha, se alguém tem que pagar impostos, que pague para o rei e não para a igreja. O dízimo pago pelo cidadão comum à igreja é divisa que poderia estar sendo arrecadada pelo Estado, enchendo os cofres do Estado, mas estão enchendo os cofres da igreja. Então, monarcas em algumas regiões da Europa, não são todas as regiões, naturalmente, mas alguns reis também questionaram a cobrança do dízimo, enquanto imposto estabelecido pela igreja. Se alguém tem que pagar impostos, que pague para o Estado e não para a igreja. Então, eu tenho no movimento reformista um âmbito político que favorece esse movimento, a depender dos príncipes da Alemanha ou dos reis da Inglaterra, a reforma vai dar certo. Porque príncipes germânicos e reis ingleses estavam de bico com a igreja. Príncipes alemães e reis ingleses estavam de olho nas terras da igreja. Então, a igreja que se cuide, porque nessas duas regiões, Inglaterra e reinos germânicos, ela vai ter problema. Bom, outra referência importante, que também colaborou para a construção desse movimento. A classe burguesa, desde o momento em que ela surgiu no século XI, com as cruzadas, com o renascimento do comércio, com o renascimento das cidades, ela se sentia muito incomodada com a igreja cristã católica, porque a igreja cristã, ela nunca foi contra o lucro do burguês, mas ela criticava o lucro excessivo. Ela criticava a usura, o empréstimo a juros elevados. Pessoal, a igreja cristã nunca foi contra o lucro e nunca foi contra os juros, mas era por uma questão moral, ela questionava o lucro exagerado e os juros excessivos, a usura. Então, a igreja, na Idade Média, ela criou a doutrina do justo preço e falou aqui ao burguês, o lucro não pode ser exorbitante, não explore do comprador, não explore do consumidor. Tá, que você se enriqueça, mas que você respeite o consumidor na sua capacidade de compra. Então, quando você for vender o produto, o preço desse produto tem que ser um preço justo, tem que ser um preço que corresponda ao valor da matéria-prima embutida no produto, ao valor da mão de obra que você embutiu também no produto, então matéria-prima, mão de obra e 10% de lucro. É o suficiente. Então, o preço tem que ser justo. Não sou contra o lucro, mas o lucro tem que ser moderado, comedido. Tem que ser um lucro razoável e não um lucro exorbitante. Na hora de você emprestar dinheiro, a taxa de juros também não pode ser excessiva. A usura é pecado.
Então, tanto a usura quanto o lucro excessivo podem gerar em você, burguês, o sentimento da avareza, da cobiça. E nós sabemos que para a igreja, a cobiça e a avareza são pecados capitais. Olha, burguês, isso não é legal. Então, a doutrina do justo preço era uma doutrina razoável, era uma doutrina que advertia o comportamento do burguês em relação à avareza e à cobiça. Só que o burguês fala, eu estou chutando o balde, eu quero lucro. Quanto maior a margem de lucro, melhor. Quanto maior a taxa de juros, melhor. Eu quero me enriquecer. O burguês se torna, de fato, não todo o burguês, pessoal, mas há burguês que quer lucrar com a usura. Então, para a burguesia, naquele momento, o discurso da doutrina do justo preço não cola. Esse justo preço, ele limita a capacidade de lucro, de riqueza do burguês. Então, o burguês, não são todos, mas setores da burguesia europeia se sentiram incomodados com a interferência da igreja na ética do capitalista, na ética do burguês. Bom, então, existe por parte de setores da burguesia essa insatisfação em relação ao discurso ético da igreja, do preço justo. O preço justo, aos olhos de setores da burguesia, não é o melhor caminho. Precisamos, então, de um cristianismo mais adaptado ao tempo, um cristianismo renovado, reformado. Então, esses setores da burguesia vão defender, sim, a reforma. Eu não vou deixar de ser cristão, mas eu quero um cristianismo que valorize a riqueza, que valorize o lucro obtido pelo burguês, etc. É aí que aparece o Calvino. Mas o Calvino é contra a usura também, tá, gente? Calvino também é contra o lucro excessivo. Ele fala assim, o lucro, a riqueza tem que ser obtido através do trabalho honesto, tá? Então, dentro dos próprios protestantes, também essa referência de um lucro fruto de trabalho honesto. E também motivos de ordem clerical, setores do clero católico, setores, não é todo o clero, mas setores praticando atitudes materialistas, mundanas, como a simonia, o comércio de objetos sagrados, e, posteriormente, o Papa estabelecendo a liberação para o comércio de uma indulgência, para que, com esse comércio, fosse obtido recurso para pagar as dívidas da Igreja em relação à construção da Basílica de São Pedro e também da Capela Sistina, né, que ele estava reformando. Havia uma crise moral na Igreja. Boa parte disso se dava por conta do luxo em que vivia o alto clero, e isto afastava do mundo da maioria humilde dos fiéis. Além disso, a venda de cargos eclesiásticos se tornou uma constante, pois tais cargos davam prestígio e poder a quem os comprava. Havia uma prática também muito criticada, que era o da venda de relíquias sagradas. As relíquias seriam objetos que teriam pertencido ou tocados por algum santo ou santa e que teriam o poder de fazer milagres. E por fim havia a venda de indulgências. O que era isso? O perdão dos pecados mediante um pagamento em dinheiro. Tudo isso fazia com que os críticos ficassem cada vez mais revoltados com a postura da Igreja Católica. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre os antecedentes que contribuíram para o movimento reformista. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar a reforma de Martinho Lutero na Alemanha. Inscreva-se na Espaço e Tempo. A história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.